Se eu estivesse com R$ 0 na conta, eu não olharia primeiro para a bolsa. Não abriria o aplicativo da corretora. Não perguntaria ao gerente qual é a melhor taxa do mês. Eu procuraria um número escondido na rotina, sem glamour, sem aplauso, mas decisivo para saber se você vai continuar zerado ou se vai começar a virar o jogo. Até o final deste vídeo, você vai saber que número é esse, como calcular em 30 dias e por que ele vale mais do que qualquer dica de investimento quando a conta está vazia. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra que saldo zero não é sentença, é fotografia. E fotografia muda quando você muda o filme. Eu sei que isso incomoda. Muita gente trabalhou a vida inteira. Acordou cedo, pegou condução cheia, fez hora extra, pagou conta atrasada quando precisou, pagou em dia quando deu, ajudou filho, neto, parente, segurou casa, doença, desemprego, casamento, separação e emergência. E mesmo assim, chega no fim do mês, abre o banco, olha aquele saldo baixo, às vezes zerado e pensa: onde foi parar a minha vida financeira? Essa pergunta dói, mas quem está com zero na conta não precisa, no primeiro minuto, de uma ação que vai subir, de um fundo sofisticado ou de uma promessa bonita. Precisa de clareza, porque dinheiro sem clareza vira água em mão aberta. Entra, escorre e some. E quando some por muitos anos, a pessoa começa a achar que o problema é ela. Não é tão simples assim. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Abaixado no chão, olhando o sapato dos outros, aprendi cedo que o dinheiro conta uma história antes de virar patrimônio. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, proteção. O que tinha era necessidade, observação e respeito por cada moeda que entrava. Quando você começa de baixo, aprende uma coisa que muita gente só descobre tarde. Quem não controla os centavos nunca domina os milhares. Não porque o centavo deixe alguém rico sozinho, mas porque ele revela comportamento. Ele mostra se o dinheiro está obedecendo a uma ordem ou se está sendo levado pela bagunça do dia a dia. Por isso, se eu estivesse com R$ 0 na conta, procuraria primeiro o número que quase ninguém mede. Não é o salário, não é o limite do cartão, não é a prestação que cabe no bolso, não é a rentabilidade do mês. É o número que mostra quanto sobra de verdade depois que a vida real passa por cima do seu dinheiro. Guarda isso, porque eu vou voltar nele. Antes, preciso te mostrar por que tanta gente honesta, trabalhadora e prudente termina no mesmo lugar todos os meses. A pessoa acha que falta uma grande oportunidade, mas muitas vezes falta enxergar o vazamento. É como uma torneira enchendo um balde furado. Você pode aumentar a pressão da torneira, trabalhar mais, fazer bico, vender alguma coisa, mas se o furo continua aberto, o balde nunca enche. E o sistema sabe disso. Antes da gente seguir, eu preciso falar de uma coisa que trava muita gente que quer começar a investir, montar reserva ou construir a primeira renda de dividendos. Antes de buscar rendimento, a gente precisa tapar o furo que leva embora o dinheiro da sua primeira coroa. Quando existe rotativo do cartão, pagamento mínimo, empréstimo caro ou parcela atrasada virando juros, tentar investir sem resolver isso é como encher um balde com um buraco no fundo. O dinheiro até entra, mas escapa mais rápido do que você consegue juntar. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar ordem nas dívidas e recuperar dinheiro mês a mês, começando pela dívida mais cara e não pela que parece maior no susto. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia pagando o mínimo do cartão e jurava que não sobrava nada. Quando fez o raio-x das dívidas, encontrou pequenos vazamentos, cortou compras automáticas e jogou esse valor no rotativo primeiro. Em poucos meses, saiu do pagamento mínimo e começou a respirar.
Dentro dele, você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque agora nós vamos medir o número que mostra onde o seu dinheiro está escapando. O inimigo, muitas vezes, não aparece com cara de inimigo. Ele aparece como facilidade, crédito pré-aprovado, limite maior, compra em 12 vezes, empréstimo com dinheiro na hora, cartão novo chegando em casa, mensagem dizendo que você tem uma oportunidade especial. Parece ajuda. Mas, se você está sem sobra real, essa ajuda pode virar coleira. O Banco Central mostra recorrentemente o rotativo do cartão entre as taxas mais altas do país, chegando a centenas por cento ao ano em muitos períodos. Centenas por cento ao ano. Pense nisso na mesa da cozinha. Uma dívida pequena começa a crescer como o mato depois da chuva. Você paga, ela continua. Você se esforça, ela volta. Você promete que mês que vem resolve, mas mês que vem chega com o supermercado mais caro, remédio, gasolina, luz, escola do neto, conserto do carro e a fatura está lá de novo. É um ladrão educado, ele não arromba a porta. Ele entra com contrato, senha, aplicativo bonito e atendimento cordial. Ele tira um pedaço hoje, outro amanhã, outro no mês que vem, e como cada pedaço parece pequeno, perto do susto inteiro, você se acostuma. A pior prisão financeira não é a que aperta de uma vez, é a que vira rotina. Por isso, o primeiro diagnóstico é duro, mas libertador. Talvez você não tenha um problema de investimento. Talvez você tenha um problema de sobra real. E sobra real não é o que aparece na sua cabeça quando você diz, acho que dá. Sobra real é o que fica de verdade depois do essencial, depois das dívidas caras, depois dos vazamentos, das tarifas, das compras automáticas e daquilo que você nem lembra mais que contratou. Esse número não aceita discurso bonito. Você pode ser trabalhador, honesto, disciplinado em muita coisa, mas se não sabe sua sobra real, está pilotando no escuro. E quem pilota no escuro não precisa correr muito para bater, basta continuar. Eu conheci um técnico de manutenção, 54 anos, homem correto, mãos marcadas de trabalho, daqueles que não faltam, não fazem corpo mole e têm orgulho de pagar o que devem. Ele ganhava razoavelmente bem para a realidade dele. Não era rico, mas também não era alguém sem renda. Todo mês, porém, terminava no limite. O salário entrava e parecia que já tinha dono. Um pedaço ia para a fatura, outro para um empréstimo antigo, outro para uma compra parcelada que ele nem lembrava direito, outro para tarifa, seguro pequeno, assinatura, entrega, taxa, juros. Quando perguntei quanto sobrava de verdade, ele respondeu rápido, nada. Mas nada não era um número, era uma sensação. Aí ele fez uma conta simples por 30 dias. Não uma planilha complicada, um caderno. De um lado, tudo que entrava, do outro, tudo que saía. E cada saída recebia um nome: sobrevivência, conforto, desperdício ou juro. No começo ele se irritou. Parecia pequeno demais, mas no fim do mês, quando somou juros, tarifas, compras automáticas e parcelas esquecidas, apareceu o retrato que ele nunca tinha visto. Não era o salário que desaparecia, era o vazamento que mandava nele. Aquilo mexeu com ele, porque quando você descobre que o problema tem nome, para de brigar com um fantasma. Antes ele dizia, não nasci para guardar dinheiro. Depois começou a dizer, eu tenho que estancar esse furo. Percebe a diferença? Na primeira frase ele se condenava. Na segunda, assumia o volante. Essa é a primeira mudança.
Agora, vamos ao caminho prático, sem pressa e sem fantasia. O número que eu olharia com R$ 0 na conta nasce de 4 movimentos. O primeiro é o raio-x dos 30 dias. Sem ele, qualquer conselho vira chute. Durante 30 dias, anote tudo. Tudo mesmo. Salário, aposentadoria, bico, ajuda de filho, aluguel recebido, venda pequena, qualquer entrada. Depois, anote cada saída. Mercado, luz, água, gás, remédio, transporte, igreja, presente, padaria, cafezinho, aplicativo, assinatura, parcela, tarifa, juros. Não é para se humilhar, é para enxergar. Existe uma vergonha silenciosa nesse processo, eu sei. A pessoa olha uma compra pequena e pensa: eu não devia ter feito isso. Olha uma assinatura esquecida e pensa: como deixei passar? Olha o pagamento mínimo e sente um aperto. Mas eu prefiro uma vergonha pequena hoje do que uma dependência grande amanhã. A vergonha que ensina vira disciplina. A vergonha escondida vira repetição. E atenção, você não separa os gastos apenas em bom e ruim. A vida não é tão simples. Você separa em sobrevivência, conforto, desperdício e juro. Sobrevivência é aquilo que mantém a casa funcionando: comida, moradia, remédio, transporte básico, contas essenciais. Conforto é o que melhora a vida, mas pode ser ajustado. Desperdício é o dinheiro que sai sem trazer vida de volta. E juro é o castigo por ter usado dinheiro caro. Esse quarto nome, juro, merece uma cadeira separada na mesa, porque o juro não pergunta se você está cansado, não pergunta se o neto ficou doente, não pergunta se o mercado subiu. Ele apenas cresce, e quando cresce contra você, cada mês perdido fica mais caro. Dinheiro você pode recuperar, tempo com juro contra você não. Imagine uma renda de R$ 4.500. Parece uma renda que, com cuidado, poderia construir alguma coisa. Mas, se R$ 780 somem em juros, tarifas e compras automáticas, o patrimônio não nasce. Não porque a pessoa é incapaz, mas porque, antes da semente criar raiz, alguém pisa nela todo mês. É aqui que muita gente se engana. Ela olha o saldo zero e diz: não tenho como fazer nada. Mas o saldo zero é o final da história do mês. O raio-x mostra o enredo. Mostra em que capítulo o dinheiro fugiu. E quando você acha o capítulo, consegue reescrever. O segundo movimento é a linha vermelha. E aqui chega uma parte que quase ninguém ensina direito. A dívida que você deve atacar primeiro nem sempre é a maior, é a mais cara. Repete comigo por dentro: a mais cara vem antes da maior. Essa frase muda muita coisa, porque o ser humano costuma apagar incêndio pelo tamanho da chama que vê. Se deve 5.000 em um lugar e 1.000 no cartão, olha os 5.000 e se assusta. Mas se aqueles 1.000 estão no rotativo, crescendo com juros violentos, talvez eles sejam o incêndio mais perigoso da casa. Uma prestação grande com juro baixo incomoda. Uma parcela menor com juro alto destrói. Isso é matemática, não opinião. A linha vermelha é o ponto em que o dinheiro deixa de ser uma conta e vira uma esteira contra você. Você anda, anda, anda e não sai do lugar. Quanto mais cansado fica, mais aceita qualquer solução rápida. E é aí que o banco, a financeira e o crédito fácil fazem festa. Eles não precisam que você seja irresponsável. Precisam apenas que você esteja confuso, com pressa e sem ordem. Lembra da promessa do começo? Eu disse que até o final você saberia qual número olhar, como calcular em 30 dias e por que a última parte muda tudo. A linha vermelha é o meio da ponte. Ela mostra que calcular a sobra real não serve apenas para saber se sobrou 50, 100 ou R$ 200. Serve para decidir para onde esse dinheiro deve ir primeiro. Se existe dívida cara, a primeira missão da sobra é parar a sangria. Não é sobre ficar rico amanhã, é sobre parar de empobrecer em silêncio. Esse é o ponto que pouca gente gosta de ouvir, mas que salva anos de vida financeira. Às vezes, o melhor investimento do mês é pagar a dívida que cobra o maior juro.
Não dá a mesma emoção de comprar uma ação, não dá vontade de contar para o vizinho, não aparece como patrimônio no aplicativo, mas reduz a força do inimigo. E quando o inimigo perde força, você começa a respirar. Respirar financeiramente é subestimado. A pessoa que respira não toma decisão desesperada, ela negocia melhor, compra melhor, espera melhor, recusa melhor. E na vida financeira, saber recusar é quase tão importante quanto saber ganhar. O terceiro movimento é a primeira coroa. Eu gosto dessa imagem porque muita gente só pensa em dividendos quando imagina uma renda grande caindo todo mês. Mas antes da renda passiva grande, existe uma primeira coroa que você protege. Pode ser R$ 50, pode ser 100, pode ser 200. O valor inicial não é bonito, é simbólico. É a prova de que o dinheiro começou a obedecer. A primeira coroa é a menor sobra que você decide não entregar mais ao vazamento. No começo, talvez ela não vá para investimento. Talvez vá para matar juro caro, talvez vá para formar uma reserva mínima, talvez vá para impedir que você volte ao cartão no primeiro imprevisto, mas ela precisa existir. Porque enquanto tudo que entra tem permissão para sair, você continua vivendo como passagem de dinheiro. O dinheiro passa por você, mas não fica com você. Existem dois tipos de pessoa nessa fase. A primeira espera sobrar para começar. Ela diz: quando melhorar, eu guardo. Quando quitar tudo, eu penso. Quando entrar um dinheiro maior, eu resolvo. E o tempo passa. A segunda cria uma sobra pequena antes de se sentir pronta. Ela protege uma coroa, por menor que seja, e usa essa coroa como semente de ordem. Ela não espera o dinheiro ficar abundante para ter disciplina. Ela usa disciplina para abrir caminho para a abundância. Qual das duas envelhece melhor? Eu não estou falando de luxo. Estou falando de dignidade. Aos 50, 60, 65 anos, a pessoa não quer apenas número bonito. Quer dormir sem medo da fatura, quer poder ajudar a família sem se afundar, quer escolher um remédio sem sacrificar o mercado, quer olhar para o futuro sem sentir que depende da boa vontade de gerente, parente ou governo. E isso começa pequeno. Pequeno não é fraco. Pequeno repetido vira forte. Gotejo enche balde quando o furo foi tapado. A primeira coroa não impressiona no primeiro mês. Mas no 6º mês, ela já mudou sua postura. No 12º, já virou método. Em alguns anos, pode virar reserva, renda, dividendo, tranquilidade. Mas existe uma armadilha aqui. Querer pular a fase humilde. A pessoa acha pouco guardar R$ 50 e por achar pouco guarda zero. Acha pouco negociar uma tarifa e por achar pouco paga para sempre. Acha pouco cortar uma assinatura e por achar pouco deixa escorrer. Só que patrimônio não nasce de desprezar o pequeno. Patrimônio nasce quando o pequeno ganha destino. É por isso que a primeira coroa precisa de nome. Se você chama de dinheirinho que sobrou, ela some. Se chama de primeira coroa, você protege. O nome muda o respeito, e o respeito muda o comportamento. Quando você perceber que dinheiro está escorrendo por juro, tarifa ou rotativo, lembra do material que está no primeiro comentário fixado. Ele foi feito justamente para ajudar a fechar esse furo na ordem certa, para a sua primeira coroa parar de fugir e começar a trabalhar a seu favor. Agora vem o quarto movimento, e ele é o menos emocionante. Por isso mesmo é o mais poderoso, o motor da repetição. Fazer uma vez, anima. Repetir por 6 meses, transforma. Você mede por 30 dias. Encontra a sobra real. Identifica a linha vermelha. Protege a primeira coroa. Depois repete, mês após mês, sem aplauso, sem postagem, sem esperar que alguém reconheça. Porque a vida financeira adulta não muda no entusiasmo, muda na repetição. Esse é o momento em que muita gente desiste. No primeiro mês, corta um gasto. No segundo, aparece um imprevisto. No terceiro, a família pede ajuda. No quarto, bate cansaço. No quinto, vem a tentação. Já que é pouco, vou usar.
E no sexto, se não houver método, tudo volta ao velho lugar. Por isso, eu gosto de pensar na sobra real como um funcionário seu. Todo mês, ela recebe uma tarefa. No começo, a tarefa é fechar vazamento, depois formar reserva, depois comprar ativos de qualidade, com paciência, que possam pagar renda no futuro. Não tudo ao mesmo tempo, não na ordem que dá vontade, na ordem que fortalece você. Primeiro, parar de pagar juro destrutivo. Segundo, criar proteção contra imprevistos. Terceiro, investir com constância. Essa ordem parece simples, mas simples não quer dizer fácil. O difícil é abandonar a fantasia de que uma tacada vai resolver o que anos de desordem criaram. Eu vi muita gente inteligente se perder porque queria sofisticação antes de fundação. Queria saber o melhor ativo, mas não sabia quanto sobrava. Queria dividendos, mas pagava rotativo. Queria independência, mas parcelava ansiedade. Queria liberdade, mas assinava contratos que prendiam o próximo salário antes dele cair. Isso não é falta de caráter, é falta de sistema. E sistema se constrói. Volta comigo ao técnico de manutenção. Depois que ele encontrou o vazamento, ele não ficou rico em 30 dias. Seria mentira dizer isso. Mas teve uma coisa que não tinha há anos: direção. Primeiro, cortou 3 despesas automáticas que nem usava. Depois, renegociou uma dívida cara. Depois parou de pagar o mínimo do cartão. A sobra que parecia inexistente virou pequena. Depois ficou um pouco maior. Quando ele me disse, alguns meses depois, que pela primeira vez tinha fechado o mês sem entrar no limite, a voz dele mudou. Não era euforia, era alívio. Esse alívio vale muito, porque uma pessoa aliviada volta a pensar, e quem volta a pensar para de aceitar qualquer migalha de crédito como salvação. Começa a fazer pergunta, começa a comparar, começa a desconfiar de facilidade demais, começa a entender que banco não é pai, gerente não é conselheiro desinteressado, limite não é renda e parcela não é preço. Parcela não é preço. Essa frase deveria estar colada na geladeira de muita casa brasileira. O preço é o total que você paga, incluindo juros, tempo e perda de liberdade. A parcela é só a roupa bonita que colocam no compromisso para ele parecer menor. E quando você vive olhando apenas a parcela, pode se tornar escravo de vários pedaços pequenos. Cada pedaço parece caber. Juntos, eles tomam sua vida. Aqui entra uma surpresa que separa quem vira o jogo de quem continua girando no mesmo lugar. Muitas vezes, a sua renda não precisa aumentar primeiro. A sua ordem precisa aumentar primeiro. Claro que ganhar mais ajuda, claro que renda maior abre espaço. Mas sem ordem, renda maior também vaza. Tem gente que ganha 3 mil e sofre, ganha 5 e sofre. Ganha 8 e sofre, porque o padrão sobe junto, a dívida acompanha, o cartão cresce, o limite aumenta, a sensação de merecimento empurra e a sobra real continua zero. Você não precisa se odiar por isso, precisa acordar. A publicidade não vende apenas produto, vende identidade, vende a sensação de que você merece agora, que trabalhou muito, que a vida é curta, que todo mundo tem, que a promoção acaba hoje, que pagar depois resolve. O problema é que o depois sempre chega. E quando chega, ele cobra com juros. Aí você se sente culpado. E culpa demais paralisa. O caminho não é ficar se castigando. O caminho é transformar culpa em critério. Antes de comprar, perguntar: isso fortalece minha sobra real ou enfraquece? Isso protege minha primeira coroa ou rouba? Isso me aproxima de renda futura ou me prende a salário futuro? São perguntas simples. Mas uma vida melhor muitas vezes começa com perguntas simples feitas todos os meses. E se você está pensando, mas eu já tenho idade, será que ainda dá tempo? Eu quero ser muito direto. O melhor dia para ter começado foi anos atrás. O segundo melhor é hoje. Só que hoje não pode ser mais um hoje cheio de promessa vazia. Precisa ser um hoje com número.
Porque sem número, a emoção ganha. Com número, a realidade aparece. Se você vai viver mais 20 ou 30 anos, isso é uma vida inteira. E uma vida inteira sem medir vazamento é caro demais. Não caro só em dinheiro. Caro em paz. Caro em escolhas. Caro em dependência. Caro em orgulho ferido, quando você precisa pedir ajuda para algo que talvez pudesse ter sido prevenido com método. Esse é o pico da conversa, e eu quero que você preste atenção. Continuar trabalhador e zerado por falta de método é uma das maiores injustiças silenciosas da vida financeira, porque não é a pessoa preguiçosa que sofre sozinha, muitas vezes é justamente quem mais se esforçou, quem levantou cedo, quem criou filho, quem enfrentou inflação, plano econômico, desemprego, doença, família precisando. Essa pessoa não merece terminar acreditando que dinheiro é sempre um visitante que nunca fica, mas merecimento não organiza conta, método organiza. E o método começa com o número da sobra real. Quanto fica de verdade? Se não fica nada, por quê? Se fica pouco, para onde vai primeiro? Se existe juro caro, ele é a linha vermelha. Se existe pequena sobra, ela vira a primeira coroa. Se existe repetição por 6 meses, nasce um novo comportamento. Percebe como a pergunta mudou? No começo, a pergunta parecia ser: qual investimento rende mais? Agora, a pergunta correta é: qual número mostra se eu tenho condições de começar a construir? Essa troca vale ouro, porque rendimento sem sobra é conversa. Sobra sem destino é desperdício, destino sem repetição é empolgação passageira. Repetição com destino é patrimônio nascendo. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre nunca mais aceitar o escuro como normal. A virada filosófica é essa: começar do zero não é humilhação. Humilhação é continuar sem medir o que está te mantendo no zero. O saldo baixo no aplicativo pode ferir o orgulho, eu sei, mas ele também pode ser o começo de uma decisão adulta. Ele está dizendo: olhe para mim com honestidade, não para você se diminuir, para você parar de fugir. Riqueza não começa quando sobra muito, começa quando você descobre porque não sobra nada. Essa é uma inversão que muda a cabeça, porque se você acredita que só pode começar quando sobrar muito, entrega o controle ao acaso. Mas se entende que precisa encontrar a sobra real, por menor que seja, recupera a primeira alavanca. Quem encontra a sobra real, encontra a primeira semente da liberdade. Guarda essa frase. A liberdade financeira, para muita gente, não começa com iate, viagem internacional ou luxo. Começa quando a fatura deixa de mandar no humor da casa. Começa quando o salário entra e você já sabe o destino dele. Começa quando o banco oferece crédito e você consegue dizer não. Começa quando uma despesa aparece e você não entra em pânico. Começa quando os seus 50, 100 ou 200 reais têm missão antes de terem tentação. Isso dá orgulho, não orgulho vaidoso, orgulho limpo, orgulho de quem olha para a própria história e diz: eu posso ter começado tarde, posso ter começado pequeno, posso ter começado com zero, mas eu parei de andar vendado. Existe dignidade em colocar ordem. E não deixe ninguém zombar do seu começo pequeno. Quem zomba de 50 reais não entende a força do hábito. Quem despreza 100 reais não entende a semente. Quem ri de uma pessoa que anota gasto por 30 dias não entende que ela está retomando o comando. O mundo gosta de aplaudir o resultado grande, mas quase todo resultado grande nasceu de uma decisão pequena repetida quando ninguém estava vendo. Agora, eu vou fechar o loop que abri no começo. Se eu estivesse com R$0 na conta, eu não olharia primeiro para a bolsa, nem para a corretora, nem para a melhor taxa do mês, nem para a promessa do gerente. Eu olharia para a minha sobra real. Esse é o número. A sobra real é quanto dinheiro fica de verdade depois do essencial, das dívidas caras e dos vazamentos. E se não fica nada, ela também revela a resposta mais importante.
Onde está o furo? Foi isso que eu prometi no começo.